entende que Jó, com todo o sofrimento, com toda a prova que ele passava ali, ele buscava a resposta em Deus. Jó não conhecia Deus, mas Jó sacrificava, ouviu falar desse Deus, ouviu falar da história do povo de Israel, era um contemporâneo do povo de Israel. Então, naquela geração que tinha ali, no povoado que ele morava, tinha os doutores da lei, tinha todos os conhecedores da palavra de Deus, e tinha Jó, que fazia em nome de Deus, fazia os seus sacrifícios, os holocaustos, procurava desviar do mal, procurava fazer as coisas e agradar ao Senhor. E esse homem prosperava, e esse homem crescia, e esse homem tinha todas as coisas, e esse homem não tinha doença nenhuma, e esse homem não tinha problema nenhum. Os seus animais eram os mais gordos, e ali ele tinha tudo, e tinha uma terra próspera, e prosperava mais ainda. Não se engane, querido. Quando você estiver nesse nível, você vai ser atacado. Quando você não vem ser atacado nas mínimas coisas, já perde. Se você não se arrepender, não se voltar para Deus, você já perdeu. Mas imagine quando você tem coisas grandes e muitas coisas dependem de você, muitos empregados dependem de você, tanta coisa depende de você. Se imagina quando o ataque iminente de Satanás chegou na vida desse homem. Nós conhecemos a história, mas eu quero trazer pontos dessa história para a sua vida, para mudar a história da sua vida. Conhecer a história de Jó como um livro histórico é normal. Como um livro isso, um livro aquilo, é normal. Mas eu quero que você veja e ponha a sua vida em questão. Então a gente usa muito texto, olha para trás, tem gente pior que você. Olha ao seu redor e vê o cuidado de Deus. Deus não vai falar isso com você hoje. Deus vai chegar mais junto de você. Sabe, esse homem sofria. Até então, ele sacrificava e fazia. De repente, a vida dele mudou. E não foi para melhor. Nós viemos para a igreja, nós aceitamos Jesus para a nossa vida melhorar. A vida dele foi ao contrário. Ele servia e fazia para Deus, estava bem. Ele fazia e servia a Deus quando estava bem. Ele fazia e servia a Deus quando tinha saúde. Ele fazia e servia a Deus com uma família próspera, com um trabalho próspero. Totalmente o contrário de hoje. Totalmente o contrário de hoje. Hoje as pessoas vêm só porque querem. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero prosperidade, eu quero isso, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Outros nem vêm e cobram de nós. Você está indo para a igreja, você acredita? Então pede por mim lá. Deus vai conceder. Ah, não vai. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Eu preciso ir ao Senhor. Eu preciso me prostrar ao Senhor. Eu preciso rasgar o meu coração ao Senhor. Isso eu não recebo. Percebe que muita coisa já não está acontecendo? Que já está tendo uma apelação religiosa nessa terra? Infelizmente está tendo. Apelação religiosa. A instituição, a igreja, a instituição, a nação de Deus, é para adorar a Deus. É para honrar o Senhor, tanto nessa terra e quando o Senhor o chamar. Honramos o Senhor nessa terra? Para que haja prosperidade, fazemos o reino de Deus prosperar? Depois não reclame que Deus não faz, Deus não me dá, Deus não concede. E o inimigo passa, ainda te ataca. Muitas vezes, antes ele ia lá pedir permissão na reunião dos anjos. Hoje estamos em Cristo Jesus, tem um advogado junto ao Pai, tem um intercessor junto ao Pai. Ele foi exterminado lá do céu. E ele sabe da posição dele. Ele sabe que não pode tirar a vida de ninguém, mas ele influencia para que sua vida seja destruída. Corpo, alma e espírito.
onde as pessoas não são atacadas no corpo, mas é atacado na mente, são destruídas na alma, estão longe de Deus, a alma está aflita, sabendo que vai acontecer o pior, pende para algum lado, não para o lado de Deus, porque já não se busca mais Deus, então pende para as coisas do inimigo. Aqui Jó, em todo o seu sofrimento, ele buscava a resposta de Deus. Muitas vezes, querido, ele falou do que não conhecia. Você não pode pegar os textos aqui, o que foi confrontado com seus 3 amigos, nada disso. Você tem que olhar a vida daquele homem. Por que aquele homem questionava, por que aquele homem procurava justificativa diante de Deus? Senhor, por que isso aconteceu comigo? Só quero que você me responda isso. Os meus amigos não puderam responder, o povo não pôde me responder, não teve profeta nenhum que pôde me responder, mas o Senhor pode. Era isso que era a queixa dele. A queixa nossa hoje é como? Nós podemos falar que somos aqueles que servimos a Deus e que Ele nos justifique. Estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Se reunimos nessa terra como está, é pela misericórdia de Deus. É por causa que o Senhor é quem justifica. Nós vamos aprender muita coisa aqui, queridos. Acompanhe comigo Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Queridos, é um negócio muito interessante. De onde é que você veio? De perambular pela terra. Tem crente que está andando assim e quer ser justificado por Deus. Verdade, nós andamos dentro das igrejas aí, perambulando, ele fica pegando na igreja, fica pegando em outra igreja. Cadê o compromisso com Deus? De onde você veio? Ah, estou perambulando aí, Senhor, pela terra aí. Não, mas se eu te mandei você fazer. Não, eu estou perambulando aí. Eu vou na casa de um, como lá, falo alguma coisa de Deus e critico Deus também. É um negócio complicado. Você vê que Deus perguntou só para ele, não perguntou para os outros anjos. Os outros anjos estão diante do Senhor. Eu sei de onde você veio. Vamos continuar, versículo 8. Então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Versículo 8. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem temente a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas, versículo 11, mas estende a tua mão e fere tu o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Está vendo a intenção de Satanás? Invejou o que tinha. Pô, não sou mesmo cerca pela frente, por trás, por cima, pelos lados? Não sou mesmo um homem? Se ele perder tudo, se o Senhor ferir, está vendo que é bom com a culpa do outro? Bom demais, né? Satanás é bonzinho demais. Tem crente que já está pensando assim. Se o Senhor ferir ele, com certeza ele vai te amaldiçoar. Hoje é o que mais acontece nessa terra. E olha que não é aquelas feridas de Jó, não é ele que tocou nas coisas de Jó. Sem você ter nada, no pedido do Senhor não acontece, você já amaldiçoa a Deus. Ele com certeza te amaldiçoará na tua face. Perdeu, porque ele não fez. Atacou todos os bens, atacou toda a família, matou seus filhos, atacou tudo.
Mas na vida de Jó, não. Na vida de Jó, não. Também não cuidar de Deus na sua vida, não. Meu redemoinho devasta tudo. A vida do meu servo, não. Queridos, você tem que cavivar, tem que ficar esperto. Ficar esperto é amar o Senhor, é buscar na presença dEle, é trazer a sua família para a presença dEle, é se humilhar como família, como homem, como mulher, como filhos, como pai, como mãe na presença dEle. Para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha operar. Do que adianta distanciar de Deus, do que adianta fazer todos os rituais para Deus, sendo que no primeiro ataque, na primeira dificuldade, na primeira ação, você já recusa Deus, você já amaldiçoa Deus, blasfema contra Deus. Nós precisamos mudar isso. Quando eu, você, Israel nessa terra, blasfema contra Deus, é quando, meu irmão, simplesmente você coloca defeito em Deus. Você já está blasfemando contra Deus. Quando simplesmente você nega qualquer atributo de Deus. Não, Deus não é tão bom assim não. Deus não é tão misericordioso assim não. Está vendo como é que você já agrediu os ataques? Por que permitiu isso? É uma palavra ultrajante pelo latim. Pelo grego, uma palavra maldita contra Deus. Calúnia, difamação. Blasfêmia contra Deus. Os judeus, a maior parte de Deus fazia isso. Os religiosos daquela época faziam isso. E queriam colocar a culpa em Jesus. Aqui querem colocar a culpa em Deus. Pode tocar tudo, mas a vida dele, ele é meu. Jó sabia? Não. Porque eu só conhecia o Senhor. E nós sabemos quem é Deus. Tanto pelo Antigo Testamento como no Novo Testamento. Que privilégio. Conhecedor dos mistérios de Deus. Conhecedor de tudo de Deus. Ele só queria entender. Ele não criticava Deus. Ele não era contra Deus. Ele queria entender. Ele não sabia que era ataque era de Satanás. Ele não sabia que foi permissível esse ataque. Ele continuou glorificando o Senhor. Ele rasgou as suas vestes, chorou diante de Deus. Mas ele continuou buscando o Senhor. Ele continuou buscando. Sem os seus filhos, sem a sua mulher, sem os seus amigos, ele continuou buscando Deus. Nós vamos afastar de Jó, que ele deve estar com um pecado gravíssimo. Ele deve estar com um problema. Os amigos de Jó juntou com Jó para orar por ele. Você deve ter um pecado. Você precisa libertar desse pecado. Vamos acontecer. Ele não blasfemou contra Deus. Ele não amaldiçoou Deus. Satanás endoidou. O que é isso? Esse cara fez isso tudo. Teve outra reunião. Ele foi lá diante de Deus de novo. Foi lá e já falou: Senhor, o Senhor foi muito bom. Ele perdeu as suas coisas que ele pode adquirir de novo. Você pode adquirir isso tudo de novo, Senhor. Pode construir casa de novo. Pode ter filhos de novo. Pele por pele. Permita eu ferir o seu corpo. Permita eu ferir ele todo. Deus permitiu. Está vendo o amor de Deus por nós? Se amarmos o Senhor de verdade, nós somos vitoriosos. Se eu tenho Jesus de verdade, nós somos vencedores. Passamos vencedores. Passamos sem criticar, passamos sem odiar. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó ali, queridos, não contestava as coisas de Deus, não falava contra Deus. Olha o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Depois você lê do 1 ao 5, mas eu quero só o versículo 5.
Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aí já é pessoal, aí já não é nas coisas, aí já não são nos bens. Aí o PT já não é no carro, já não é na casa, já não é... Não, aí já é com você. É na sua carne. A perda é na sua carne. Doenças, inúmeras doenças e doenças malignas. Você tem uma doença comum, é uma coisa. Aquilo gerar um processo que vai crescendo, tem que orar, tem que interromper, tem que guerrear. Porque já é maligno. Satanás tenta calar nossos lábios. Para que você não ore ao Senhor, para que você não brade o nome dEle, para que você não louve e não adore, para que você esteja na sua casa e esqueça completamente do Senhor, e não busca e não adora. Onde você estiver, já não tem aquele convívio e aquela alegria com o Senhor. Com certeza, Ele te amaldiçoará na tua face. A vida dele é minha, mas pode tocar no corpo dele. Já ficou em feridas abertas. Você já foi no hospital, já viu aí muita gente ferida. Tem umas feridas que não fecham, que inflamam. Imagina no corpo inteiro, na cabeça. Imagina no corpo inteiro. A dor, o sofrimento. Ele não negou Deus. Ele não blasfemou contra Deus. Ele não amaldiçoou Deus. Ele simplesmente buscava a resposta em Deus. É o seu direito de buscar a resposta em Deus. Quando você é ímpio, quando você foge do mal, quando você procura fazer e cumprir as coisas de Deus, por que não você conversar com Deus como seu Pai? Por que não? Onde está escrito você acredita? Não, tem que ficar caladinho que ele é Deus. Não, ele não é carrasco, ele não é padrasto. É aquele que cuida. Por isso, muitas das vezes, o Senhor nos chama atenção para certos tipos de mistura, para certos tipos de convívio, porque nós somos levados e enredados a amaldiçoar Deus. Então, fulano não é crente, fulano não busca Deus, fulano tem tudo, eu não tenho nada. Cuidado. Cuidado. Você pode riscar. Olha aqui no capítulo 9 de Jó. Capítulo 9 de Jó. Coloca à frente aí. Meu irmão, o negócio está ficando complicado. Já não é de hoje. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e quando Deus começa a revelar essas coisas em nossas vidas, o negócio está complicado. E nós crentes precisamos mudar essas coisas. O que nós temos que fazer? É orar e interceder. Seus amigos aqui vieram conversar com Jó e cada um tinha uma opinião e cada um tinha uma acusação. E é tanto se Jó não intercede, meu irmão. O negócio é ficar estreito para esses três jovens aqui. Muitas das vezes, querido, nós queremos o melhor para o outro, mas do nosso jeito. E não pela oração, e não pela palavra de Deus. Aí chega aqui no capítulo 9, então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade. De tudo aqui que eles falaram com ele. Bem sei que isso é verdade. Mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria aguentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir e saiu ileso? Ele não estava aqui amaldiçoando, ele não estava aqui criticando. Ele queria que o Senhor falasse com ele e desse a ele um motivo por que isso acontecia com ele. Ele não usou o exemplo de ninguém, do vizinho, do fulano, do ciclano, do outro da terra, não. Ele falava dele. Ele não falou de nenhum dos três. Ele falou assim: não, eu entendi o que vocês falaram, mas eu só quero que Deus fale comigo e que Deus deixe eu pleitear a minha causa.
Quando nós colocamos as nossas coisas, nossos alvos, nossos sonhos, aquilo que da nossa necessidade, os nossos alvos diante de Deus, em nome de Jesus, é para que o Senhor venha nos responder. Isso pode, isso não, isso é bom, isso não. Isso aí é o seu coração enganoso. Isso aqui é que você está ouvindo conselho dos seus amigos. Quantas pessoas procuram o melhor para as suas vidas e não são vencedores? Enquanto outros não estão nem aí e vivem, vai andando aí nessa terra. Mas nós temos que entender que há algumas diferenças, querido. Crescer da forma errada é morte. É morte. Agora, caminhar com o Senhor, ainda que o Senhor não proporcionou todas as coisas, ainda que você seja provado, é vida. Então é isso que Jó buscava. É isso que Jó buscava diante de Deus. O que eu vejo nessa Israel nossa hoje é crente preocupado com o outro, com a igreja do outro, com fulano, com ciclano. Aquilo que eu falo aberto. Falo aberto. Não concordo porque não é de Deus, porque não é de Deus. Jó simplesmente argumentava com Deus. Jó não saía da presença de Deus. Jó não amaldiçoou Deus. Todos os outros abandonaram. Todos os outros saíram. Todos os outros ficaram de longe. Jó está mal. Mas alguém intercedia e clamava, nem só para comer e fazer o clamor por ele. Mas Deus via Jó como Deus te vê. Então, quando você busca as coisas de Deus, quando você se coloca diante de Deus através de Cristo Jesus, querido, o Senhor responde. Você conhece a história. O Senhor aqui, está toda a história aqui, você conhece a história. Quando você chegar lá no capítulo 42, você conhece a história. Capítulo 42 em diante, todo mundo quer. Era o Jó forte, era o Jó sarado, era o Jó da oração, que salvou seus amigos, é o Jó que prosperou 2 vezes mais. Mas ninguém quer um sofrimento. Por amor a Cristo. Estamos em Cristo, fizemos em nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Com certeza ele vai nos honrar. O que o Senhor não pode fazer? Essas coisas medíocres dessa terra. Para nós é uma dificuldade. Querido, se você for provado, não vou nem dizer no corpo físico, não. Que aí eu acho que vai ter maldição demais nessa terra. Mas só nas coisas. Só nas coisas. Você espera. Você aguarda. Você vive sem as coisas, esperando em Deus. E você já não faz mais por onde, quer fazer coisas erradas para se... Você reparou um negócio? Você tem um trabalho. As coisas apertam. Em vez de você buscar em Deus, é para crente, né? Em vez de você buscar em Deus, a direção de Deus, você arrumou o trabalho. E aí começa a complicar. Porque você arrumou o trabalho para você quitar as suas dívidas, para você saldar os seus compromissos e ficar tranquilo. Aumenta os seus compromissos e aumenta as suas dívidas. Repara como é que Satanás engana? Espera em Deus, ele faz muito mais. Viva a vida de Deus, que ele faz muito mais. Deus já pegou gente lá embaixo e hoje vive lá em cima. Mas é o mesmo. A oração, o clamor, a intercessão, tudo é a mesma coisa. Você pode ter o que você quiser, querido. Você não pode abandonar o Senhor. Você pode ter 10 empregos, você tem que estar trabalhando a presença de Deus. Você tem que estar buscando a presença de Deus, senão você vai sobrar. Você lembra o dia que você falou comigo, Reto? Que a sua maior preocupação era não vir na igreja, não vir buscar o Senhor? Ele não te deu a forma e a condição? Você não está aqui sempre? Você não está buscando o Senhor sempre? Está vendo a diferença? Ao passo que eu ligo para o irmão, eu ligo para o fulano, ciclano. Ó, querido, estou com saudade de você, o que está acontecendo? Estou precisando de alguma coisa, precisando de uma conversa? Não, muito trabalho. Mas irmão e tal, não tem como. Talvez
eu compareça, talvez eu vou na igreja, talvez eu faço isso. Amém. Estarei orando por você. Não posso fazer mais nada. Não vou ser igual os amigos de Jó aqui, não. Não vou sentar e ficar lamentando, não. Vou orar, Senhor, mostra, capacita, liberta, livra. Tipo uma coisa bacana, Deus te proporciona um emprego, um salário, uma vida, cada um na sua, cada um com aquilo que foi chamado, com o que ganha. Aquele que tem muito, não sobra, e aquele que tem pouco, não falta, quando é crente de verdade. Está vendo como é que Deus supre as necessidades? Satanás não vai querer isso não, meu irmão. Satanás vai falar com sua cabeça. Satanás vai querer te assustar, vai querer te assombrar. Você já reparou que as pessoas te observam o tempo todo? Olha para a sua profissão, o que tem isso? O cara trabalha, como é que ele tem carro, como é que ele tem casa? Deus teve deu dedo, deu filhos. Como é que é isso? Como é que é aquilo? O que Deus deu saúde? O que Deus deu na congregação? Em vez de buscar o Senhor, em vez de colocar na presença de Deus, em vez de somar para crescer, não. É aquele que levanta o vibração de Deus, com crítica, com maldição, com questionamento. Jó não questionou. Jó só queria se defender. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu tenho que fazer? Por isso que Deus manifestou a ele. Por isso que Deus apareceu a ele. Por isso que Deus falou com ele. Por isso que Deus mudou a história dele. Porque ele não fez o que Satanás queria, sem saber. Sem saber. Hoje, em Cristo Jesus, sabendo, não faça o que Satanás falhou em você, põe na presença de Deus. Sofre, passa apertado, mas não nega o seu Deus, não distancie do seu Deus. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Cuidado, porque a nossa palavra tem poder. Esse homem aqui, ó, deixa um exemplo, um legado. Enquanto existe Israel e terra, se conta a história dele. Cada um de uma forma. Mas enquanto existe esse homem, se conta a história dele. Como se conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. O que foi imputado na vida de Abraão? Como justiça. Como justificado. Porque ele simplesmente creu em Deus. Abraão creu em Deus e o Senhor o justificou nessa terra. Senhor, eu não tenho ninguém para te deixar a herança, não tenho ninguém, não tenho filho meu. Vou deixar para o meu servo que trabalha comigo? Deus não deixou isso sem resposta, não. Ele blasfemou e criticou Deus? Não. Deus não deixou isso sem resposta, não. Deus virou para ele e falou assim: não, de você mesmo nascerá um filho. Você será pai, Sara será mãe. Ele creu e aguardou. Não riu, não criticou. Perguntou como qualquer um de nós perguntaria: como, Senhor, para ter um filho, minha velhice? Meu irmão, se nós, povo de Deus, acreditássemos, se nós, povo de Deus, colocarmos diante de Deus e acreditar, Deus faz ao nosso favor. Se não existe, Ele faz existir por amor a nós. Ele faz existir por amor a nós. Mas eu preciso pessoalmente, eu cristão pessoalmente, acreditar. Abraão não acreditou por causa do seu povo, por causa dos remanescentes. Não. Por causa dos sacerdotes, dos profetas. Não. Ele creu, porque o Senhor falou com ele. Creia quando o Senhor falar com você. Isso foi imputado a ele como justiça. Nós somos justificados. Nós temos justificação
diante de todas as coisas, quando a nossa relação com Deus é verdadeira, quando a nossa relação com Deus é sincera, não há dúvida, não há temor do que me pode fazer o mundo, do que me pode fazer o homem, do que pode... Não. É estreita a minha relação com Deus. Salmo 32. Vou para frente aí. Salmo 32. Amém? Então, irmão, fica vivo com os enganos de Satanás. O que ele tem oferecido. Isso não tem idade. Lute, guerreie. Se a gente ou chora na presença dele, para que venha os momentos que o Senhor venha responder, que o Senhor venha falar: viu, Satanás? É meu servo íntegro, é meu servo honesto, é meu servo que não falou condenado. Satanás levou a condenação de Jó. Levou a condenação de Jó. Nada que o inimigo está prospera. Nada. É tudo falso. É tudo fachada. É tudo história. Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Feliz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Feliz, bem-aventurado, porque o Senhor fala com você. Ele apaga as suas transgressões, os seus pecados não se lembram mais. Seja feliz. Seja feliz, não aceita ataque do diabo, não, seja feliz. O Senhor não está atribuindo culpa em nenhum de nós. Satanás sim. E quando eu aceito essa culpa e não faço como Jó, e não volto para a presença de Deus, e não falo: Senhor, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer, e busca do seu jeito, da sua forma, com a sua força, você perdeu, você já perdeu. Tem pessoas na Israel de Deus que baseia na sua condição espiritual. Nada acontece comigo, pode ter condição espiritual, nada disso, nada daquilo. Mas justificação não é pelo que nós somos, não é pelo que nós fazemos. É uma batalha no tribunal, é judicial. Nós, se não voltarmos para o Senhor, em Cristo Jesus, crendo, buscando o Senhor de verdade em Cristo Jesus, a batalha judicial continua. Porque nós somos separados de Deus por causa da desobediência, do pecado de não cumprir as coisas de Deus. Então o que permanece em nós, que Jesus Cristo como nosso advogado tem que interceder, permanece a culpa, a condenação e a separação de Deus. Isso é para todos nós, para o apóstolo, para o pastor, para o membro, para o diácono, para o irmãozinho, para a irmãzinha, todos nós. Não faço nada contra o Senhor, mas isso não é a base não. Eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que jejuo, eu sou uma pessoa que cumpre minhas obrigações com a igreja, eu sou uma pessoa que sou honesta. Não. A justificação não é para essas coisas. A justificação é quando nós estamos em Cristo. E quando Satanás acusa, o Senhor vê nós em Cristo. Te vê você através de Cristo. Te vê você caminhando com Cristo, indiferente de qualquer coisa. Eu conheço pessoas que abandonaram os seus empregos por amor ao Senhor. E Deus é quem chamou. Tem pessoas que preferiram receber menos, mas para cumprir a vontade de Deus. E Deus é quem falou. Você reparou que o ímpio, para preencher seu tempo, decide trabalhar 15 horas, 20 horas, 30 horas? Medo de morrer, medo de perder. Medo de perder a posição. Medo de tanta coisa, mas nenhum deles vem diante de Deus, nenhum deles se prostra diante de Deus, nenhum deles busca diante de Deus. A justificação, meu irmão, é a restauração da comunhão com Deus.
Você precisa a cada dia ter comunhão com o Senhor, arrepender, crer, regenerar-se. Isso é comunhão com Deus. Aí Ele te justifica. Quando vem a condenação, quando vem o ataque, Ele te justifica. A sua justificação, querido, é a reiteração do homem numa verdadeira relação com Deus. Verdadeira. É você reentregar de verdade. É você estar verdadeiramente ouvindo, entendendo e praticando as coisas de Deus. Aí, se voltamos aonde? Quando a justificação? Lá na fundação do mundo. Quando o homem foi feito sem pecado. Quando a mulher foi feita sem pecado. O estado original, quando nós somos justificados pelo Senhor, é removida a culpa, é removida a condenação, e aquilo que nos separava de Deus, nós agora estamos próximos de Deus, juntos com Deus, com comunhão com Deus. É isso que nós precisamos entender hoje. É isso que Deus nos chama para entender hoje. É isso que o Senhor fala no nosso coração hoje. Volte ao estado original da criação. Aquele que anda com Deus, aquele que aceita as coisas de Deus, aquele que aceita a orientação de Deus. Quando Adão não aceitava a orientação de Deus, entendia as coisas de Deus, o paraíso era uma bênção. Era tudo bacana, tudo caminhava certinho. O Senhor vinha todo dia, batia um papão com Adão e com Eva. O que vocês fizeram hoje? Isso. Trabalhamos, fizemos, e Deus ali era com eles, e Deus ali estava com eles. Mas aí houve a culpa, houve a condenação e houve a separação. Se restaura isso tudo, querido. Tudo isso quando nós estamos em Cristo Jesus. Voltando ao estado original, é removido a culpa. Não confunda justificação com perdão. Se o Senhor não nos perdoasse todos os dias, nós já teríamos morrido, corpo, alma e espírito. Nós não somos perfeitos, não somos justos. Mas nós fazemos o quê? Em Cristo Jesus, buscamos essa perfeição, buscamos essa justificação, buscamos essa santificação, buscamos essa adoção, buscamos estar na presença de Deus, com o nosso arrependimento, buscando, mudando, regenerando, acreditando, tendo fé, acreditando. Amém? O perdão é uma misericórdia constante na nossa vida. Constante. Como nós falhamos, como nós erramos, e como muitos não assumem o seu erro e sua falha. Culpa o outro, culpa o governo, culpa isso, culpa aquilo, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa não sei quem das contas, mas não se culpa e não se coloca diante de Deus para ser justificado, para ser liberto, para ser transformado. A justificação, ela é completa em nossa vida quando nós estamos em Cristo. Ele se tornou pecado em nosso lugar. Sem ter pecado, sem conhecer pecado, Ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele fez justiça por nós. Então nós temos que estar nele, senão não somos justificados. Preste atenção. 2 Coríntios, capítulo 5. Que interessante. Novo Testamento. Segundo Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós em Cristo somos justiça de Deus, somos justificados por Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo
isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, não levando em conta os pecados dos homens, e nos conciliou a mensagem da reconciliação. Portanto, isso é para nós, queridos. Escuta o que Deus vai falar com você agora. Portanto, no versículo 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O Senhor nos justifica para servi-lo, o Senhor nos justifica para nós representá-lo. Você ali está próximo de uma pessoa e você pode ali representar com tudo o nome do Senhor. Aproveita, justificação. Quando você dá o seu testemunho, quando você fala, quando você mostra. Deus coloca as pessoas no seu caminho e você não busca fazer isso. Então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Paulo falava isso e Paulo provava isso, que ele batalhava, ele lutava, ele guerreava para trazer o homem para junto de Deus, para trazer a mulher para junto de Deus, para trazer uma família para junto de Deus. Ali ele pregava a verdade, ali ele dava o testemunho dele e trazia as pessoas para junto de Deus. As pessoas se arrependiam, passavam a crer, regeneravam e caminhavam com o Senhor. Amém? Preste atenção, vamos continuar aqui. Vou repetir o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Por amor a Cristo, Deus fala conosco hoje. Reconcilie-se com Deus hoje, de verdade. Volte para Deus de verdade, não só de palavras, não só de atitudes, mas de coração. Quando o Senhor colocar alguém no seu caminho, leva essa mensagem para ele e fala nesse coração, suplica, leva Cristo de verdade, ele morreu por amor a você, reconcilie-se com Deus. Versículo 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Satanás vai acusar, não esteja justificado pelo meu Pai. Esse aí meu Pai me deu. Jesus tem todas as prerrogativas como advogado fiel, como justo, como Senhor, em nos guardar, em falar, em ser aquele que luta e guerreia a nosso favor. Agora, quando nós não fazemos nada, como é que somos justificados? Queremos ser justificados sem fazer nada. Ah, não, Jesus morreu por todo mundo, agora eu estou tranquilo. Quando Jesus voltar, eu estou tranquilo. Vou continuar fazendo minha medida do mesmo jeito. Não. Reconcilie-se com Deus. O texto diz, reconcilie-se com Deus. E isso não tem tamanho, não tem idade, não tem crédito, tem nada. É você reconciliando com Deus através de Jesus Cristo. Quer ver outro? Vamos lá. Atos 13. Um pouquinho atrás. Atos capítulo 13. Escute. Atos capítulo 13, versículo 38. Atos capítulo 13, versículo 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés.
Então é justificado em Cristo. Muitas pessoas querem ser justificadas pela lei, porque era bondoso, porque fazia, porque cumpria a lei, mas e as outras coisas? E o amor verdadeiro com as coisas de Deus? Então aquilo que a lei não podia fazer é em Cristo. Todos que estiverem em Cristo são justificados de todas as coisas a qual a lei não podia justificar, mas o Senhor justifica. Mais um. Romanos, um pouquinho à frente aí. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Amém? 3, 21 de Romanos. Estando plenamente convencido de que lhe era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhes foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas por ele, mas também para nós, a quem Deus creditara justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então o Senhor nos justifica quando nós estamos em Cristo Jesus verdadeiramente, quando nós temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, quando nós cumprimos a sua palavra, quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos justificados por causa de Cristo. Não é mérito meu, não é mérito de ninguém. Nós somos justificados por causa de Cristo. O mérito é todo dele. Tudo é por ele, para ele. Todas as coisas estão em Cristo. Amém? Então quando você for atacado, for criticado, lembre-se dessas palavras. Quem te justifica é o Senhor. Quem te justifica diante de Deus é o Senhor. E se você é íntegro, e se você se desvia do mal, e você busca, nada te impede e nada te separa desse Deus. Tem mais. Efésios capítulo 2. Um pouquinho à frente. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Lá na fundação do mundo, Deus queria um povo junto dele, queria uma nação próxima dele, caminhando com ele sendo Deus dessa nação. Então isso foi restabelecido em Cristo. Pela obra de Cristo, isso foi restabelecido em Cristo, para que nós façamos o quê? As mesmas obras de Cristo. Boas obras, que nós possamos proclamar e bendizer as coisas de Deus, que nós possamos enaltecer o nome do Senhor. A dependência de Cristo. Pode ser feio, bonito, pode ser rico, pobre, se não estiver em Cristo, não realizar por Cristo, as obras são vãs. Todas as coisas são inúteis. E isso foi preparado para nós cumprirmos, para nós praticarmos, para nós vivenciarmos em nossa vida. A justificação, queridos, diante de toda a acusação de Satanás, diante de toda a acusação, você precisa ter fé que o Senhor te justifica. Você precisa acreditar nesse Cristo que te salvou, nesse Cristo que te mostrou a vida que você deve levar nessa terra e crer nisso. Não ficar
ficar murmurando, ou criticando, e querendo abandonar, e querendo afastar, e querendo resolver do seu jeito, e querendo fazer da sua forma. Romanos capítulo 5. Um pouquinho atrás aí. Romanos capítulo 5. Louvor, por favor. Já fez isso. Então aguarde o seu resultado. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? É isso aqui, meu irmão. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Quer viver uma vida em paz? Quer viver uma vida alegre? Quer viver uma vida cheia de prosperidade, de unção, de bênção, de favor de Deus? Você é justificado pela fé. Aí você tem paz com Deus. Aí o inimigo não tem como te atacar. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Vive nele, acreditando na promessa, aguardando, glorificando, honrando ao Senhor, esperando a glória de Deus, esperando a manifestação da glória de Deus. Aí você tem paz e alegria de verdade. Não a paz do mundo e não a alegria do mundo, que é falsa, que é temporã, que é passageira. Quando o inimigo te atacar, quando o mundo te atacar, quando as pessoas te atacarem, você é justificado. Porque tem fé em Cristo. Guarda isso no seu coração. Quanto mais atacarem, quanto mais fizerem, quanto mais você tiver certeza que você é justificado, que você está em Cristo, que você reconciliou de verdade, que você mudou sua vida de verdade, que você se arrependeu, que você busca regeneração todos os dias, que você busca comunhão e assim sucessivamente, adoção e etc, reconciliação e etc. Como ele vai te acusar? Você vai sair mais do que vencedor, porque você é aquele que está firme na promessa, está firme em Cristo Jesus. Então aqui, ó, Luigi. Então aqui, ó, Luigi, 5 meses, 4 meses. Fez uma cirurgia, fez uma biópsia, vai ter o resultado aqui, ó, daqui a 20 dias. Amanhã? Então a parte do homem foi feita. Foi feita a cirurgia, foi tirado o tumor dessa criança de 4 meses e fez uma biópsia e vai ter o resultado aí dessa biópsia para ver se está completamente curado. Vamos orar por ele. Fique de pé na presença do Senhor. Como nós oramos por todos eles da casa de oração.